Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Irmão Carmelo. Sou Mauro Fiorani e nós iremos aqui hoje bater um papo a respeito de um tema bastante polêmico na doutrina espírita, que é falar sobre mediunidade. Mas antes de nós começarmos a trocar essas palavras, gostaria que vocês pudessem comentar, compartilhar e curtir esse canal, e assim mais pessoas poderão ter acesso a ele e a palavra da doutrina espírita poderá ser maiormente divulgada. Conto com vocês, então compartilhem, comentem e deem o seu ok, o seu like. Bom, só que para nós darmos início ao nosso bate-papo, se faz necessário uma prece, como é de costume. Então eu convido a todos vocês a cerrarem os olhos físicos, se assim fizerem mais primordial para vocês, e então com os olhos cerrados, com mente aberta, com o coração, Deus o Pai, Jesus o Mestre, nós damos graça e agradecemos, Senhor, por todas as dádivas da vida. Cumpra-se sempre, Pai, em nós a sua e não a nossa vontade. Que assim o seja com a graça de Deus. E nós estamos estudando o livro, como já foi falado aqui anteriormente, chamado, Renovando Atitudes, de Francisco Espírito Santo Neto, psicografado pelo Espírito Hamed. É um livro de base, de cabeceira, que nós temos que estudar, ler bastante, faz parte de uma trilogia, começando com as dores da alma, depois os prazeres da alma e depois, por último, renovando atitudes. Convido aqueles que gostam de ler, que leiam nessa sequência, né? E aí, então, teremos um embasamento um pouco maior do que aquilo que se trata. Conforme foi falado, né, vamos falar a respeito de um tema que é bem cativante e que desperta bastante a curiosidade das pessoas sobre mediunidade. Se encontra no capítulo Simplesmente um Sentido. Sentido. Então, como sempre, começa com o tema evangélico, né? Então, o capítulo 15, 14, item 12, fala o seguinte: admire-se por vezes que a mediunidade seja concedida às pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, ouvir, falar. Então ela é um sentido. Viram aquele filme chamado Sexto Sentido? Então, nós temos os 5 sentidos que são muito comuns, né? Que nós todo mundo conhece, né? A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. E todos nós temos essa sensibilidade, né? Algumas pessoas são muito sensíveis a sons muito altos, a berros, incomoda barulho. A outras pessoas são mais sensíveis com o olfato, de cheiros muito fortes, também lhe dá um desconforto, ou então tem um paladar muito aguçado, consegue perceber que todos os temperos, a quantidade de temperos que foi colocado na comida, e por aí vai. Tudo isso, então, vamos estar organizando nossos sentidos. E por que não também o sentido da mediunidade, que é algo nato, ou seja, nós nascemos com a mediunidade. É inerente ao ser humano. Todos nós possuímos mediunidade. Uns em grau mais avançado, outros em graus não desenvolvidos, mas acima de tudo com percepções, com intuições. E isso que é mais interessante, a intuição. E Hamed vai e fala o seguinte: mediunidade é uma percepção mental por meio da qual a alma se utiliza, estimula e aguça os seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. É uma das formas que possuímos para sentir a vida, é o, entre aspas, poder de sensibilização para ver e ouvir melhor a excelência da criação divina. Então é algo natural, gente. Só que nós temos que deixar de lado a mística, a magia, o mistério. Que isso até a gente pode pensar que foi algo útil no passado, mas num passado muito remoto, né? Quando o espiritismo estava engatinhando, se desenvolvendo na sociedade. Né? Numa sociedade extremamente católica, religiosa, firme, poderosa, então tinha que chamar a atenção de alguma maneira. E lembramos que existem médios desde os primórdios do tempo, né? Na Cabala judaica, né? No Alcorão, no Livro dos Mortos, tudo já falava de mediunidade. A mediunidade não é inerente, aliás, a mediunidade não pertence ao espiritismo, ela pertence à vida. As doutrinas orientais, por exemplo, acreditam muito na reencarnação, ou seja, na vida após a morte, na comunicação dos espíritos, e por aí vai.
nós que vemos uma linhagem judaica cristã, ainda ficamos meio assim presos à mística da será que é, será que não é, existe, não existe. Esperamos ainda mais aqueles que têm uma fé um pouco mais fervorosa, uma doutrina poderosa, né, que crê na reencarnação, né, na, perdão, na reencarnação então nós cremos, né? Na ressurreição. E essa ressurreição, então, da ressurreição da carne, na vida eterna. Né? Então tem que tomar cuidado que existem distintas relações entre elas. Da mesma forma que também Hamed vem nos falar que com a mediunidade nós conseguimos ligar uma chavinha e aumentamos a nossa sensibilidade para pertencer, perceber e captar aquilo que simplesmente os olhos humanos não conseguem ver, os ouvidos humanos não conseguem ouvir. Né? Então, é uma chavinha que se vira, que se liga, e os médios então começam a trabalhar no seu subconsciente, trabalhar no seu perispírito, trabalhar a sua sensibilidade para ter essa noção do que está acontecendo no entorno. Porque nós estamos rodeados de espíritos o tempo todo, meus queridos. Né? Então, dizem aí as escrituras tradicionais que onde se encontra uma pessoa, lá se tem outros 3 ou 4 espíritos ao lado dela. Então, se a Terra hoje está quase batendo a casa dos 7, 8 bilhões de pessoas, tem aí, são 3 para 1, então você está colocando aí 21, 28, quase 30 mil milhões, perdão, de seres em volta do planeta querendo se comunicar. Então, quando a gente passa nas ruas das cidades e vê alguns templos religiosos, com alguns dizeres, inclusive até cômicos, né? Sessão de descarrego, às terças-feiras, né? O que acontece? Lá está tendo efeito mediúnico, lá está tendo passagem de espíritos comunicando uns com os outros, porque sim, é necessário que se faça esse tipo de situação. Da mesma forma que na Terra se encontram seres viventes com diverso grau de intensidade, de conhecimento, de apegos, nós continuamos, nós somos o que somos na vida do além. Então, não é porque você morreu que você vai virar santo e você vai progredir e vai para o céu, ou pelo contrário, você vai virar a chavinha e vai para o outro local. Não há essa possibilidade. Né? Nós vamos para onde nós somos realmente, a nossa essência. E essa é a essência que ela é transmutada através dos médios, quando tem a comunicação. Comunicação essa que pode ser de diversas formas. Eu estou aqui virando a página para passar para outro tema daqui a pouquinho. De diversas formas, tal como o espírito pode utilizar-se do médium para se comunicar com as pessoas por psicofonia, ou seja, através da fala, psicografia através da escrita, através de mensagens, através de cartas, através de informações, através de curas, enfim, uma série de outros fatores que nada mais é daquilo que Jesus veio fazer e praticar e nos ensinar quando esteve conosco aqui. Então, Jesus, o médium das almas, né, ele, quando fazia seus, entre aspas, milagres, ele estava exercendo o seu poder de mediúnico, né, em cima das criaturas, curando-as mediante as suas provações, mediante a sua fé, e ele asseverava muito claramente que quando fazia um efeito de cura, que a fé daquela criatura a salvou, mas colocava uma vírgula muito grande e dizia: vai e não erres mais. Então cabe a nós não errar, continuarmos, persistirmos no erro. Então, ser médium, né, ele fala aqui, né, é uma dádiva dos deuses? Não. Ou barganha, bagunça demoníaca? Também não. Então, ser médium é uma responsabilidade que você tem. Como falei, desde os primórdios da humanidade, sempre houve perdão, que acabou de parar um caminhão de uma obra aqui do lado, então vai ficar um pouquinho de som aí ao fundo, tá bom? Mas eu vou continuar a gravação assim mesmo. Então, ser médium vem desde os tempos mais primórdios, cada um exercia sua mediunidade, e durante muito tempo, principalmente no período da Inquisição, a mais ferrenha delas, a Inquisição espanhola, que foi para todos os globos terrestres, principalmente quando vindo aqui para as Américas, né? Qualquer pessoa que tinha uma certa sensibilidade maior era classificada como bruxa, como feiticeiro, e acabava nas fogueiras da Inquisição. Então as pessoas ocultavam a sua mediunidade, deixavam-se, ou faziam em âmbito muito restrito, assim como os primeiros cristãos se faziam ocultos nas cavernas para fugir do jugo romano. Pois bem,
Hoje em dia já as coisas são mais tranquilas, assim, você fala que até tem pessoas que batem no peito, eu sou médium, não sei o quê, e acaba caindo no mesmo erro da arrogância, da prepotência, do egoísmo, e que isso não leva a nada nem a ninguém, não ajuda ninguém. Lembrando sempre que você não faz nada a não ser que o Pai deseje que você o faça. Seja você um servo, servidor, um emissário de luz aqui na Terra. Mas para isso você tem que também estar preparado, ter um conhecimento, estudar, se preparar, evoluir o modo de pensar, de ser, de agir, procurando manter uma postura serena o tempo todo, o que não é fácil nos dias de hoje, nos dias atuais, com as vicissitudes que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Portanto, meus caros, ser médium é uma responsabilidade muito ferrenha, muito forte, né? A propósito, não precisamos ter a preocupação de desenvolver a mediunidade, porque ela por si só se desenvolverá. Então, eu vou fazer. Lógico que tem o estudo, tem o preparo, tem uma série de situações para você se capacitar. Tem que ter a paciência por causa do caminhão. Vamos lá. Para você se capacitar para oferecer o seu melhor. Se preparar, né? Então o vaso tem que estar preparado, moldado para receber o líquido, né? Que irá servir e saciar a sede de justiça das pessoas. Então, quando você se coloca em prontidão para poder servir o próximo, está servindo a quem é de direito, que é Deus, o Pai. Entendido, então, que mediunidade é algo muito sério, muito responsável, com muita responsabilidade, que é uma coisa inata, temos como aprimorá-la através dos estudos, mas não podemos correr atrás assim, porque quando o trabalhador estiver pronto, o trabalho aparecerá. Um forte abraço a todos. Antes de nós encerrarmos, então, vamos agradecer de quem é de direito, que é Deus o Pai, a Ele toda a honra e toda a glória. Louvado seja o meu Senhor por todas as suas criaturas. Um forte abraço e antes de despedirmos, não esqueça de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. Tudo de bom, até uma próxima. Tchau, tchau.